A professora da 8ª série nos pediu que escolhêssemos livros da lista de livros pedidos na USP ou na Unicamp, né, os que cairiam em vestibular. Então nós ficamos olhando, né, esses livros, e assim que eu vi Macunaíma, de Mário de Andrade, na lista, eu falei, é esse que eu vou fazer. Então ela pediu que nós fizéssemos, por exemplo, uma lista de palavras que nós não conhecíamos. E eu me lembro que eu enchi a primeira folha de almaço, a segunda, a terceira, e fui. E ainda era para buscar todas aquelas palavras no dicionário. E várias eu não encontrava no dicionário. Ela falou, ai, mas você escolheu Macunaíma. Puxa, que trabalhão, não era para ter procurado isso tudo. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. É um romance escrito por Mário de Andrade em 1926. O livro é o ponto alto do modernismo brasileiro e condensa de forma exemplar a principal preocupação da época, a construção de uma cultura, de uma identidade verdadeiramente brasileira. Macunaíma, o personagem que dá nome ao livro, é conhecido por ser muito preguiçoso e mentiroso. O romance retrata a busca de Macunaíma pela Muiraquitã, um artefato místico. Nos anos seguintes à publicação, o livro foi adaptado para diversos suportes e continua até hoje, 90 anos depois, sendo utilizado para discutir a questão da identidade nacional. Uma coisa que é interessante de ver no Mário de Andrade e no Macunaíma é que quando os modernistas, a partir aí de 24, eles estão preocupados em definir o tal caráter nacional, eles tomam caminhos, tem uma polêmica sobre as vias de acesso a isso, né? E o Mário de Andrade toma uma perspectiva que eu chamei de analítica, porque ele quer fazer o levantamento dos traços que compõem a nacionalidade, né? E por isso ele vai estudar folclore, cultura popular e tal. Ao passo que outros autores buscaram sínteses, o Mário de Andrade teve que lidar com uma diversidade de aspectos que compõem a cultura brasileira, que era quase impossível mesmo chegar a uma definição de um traço único que compõe o Brasil. Você pode pensar, sei lá, num Macunaíma ao lado de um Ulisses do James Joyce, por exemplo, quer dizer, que são perguntas, não é? Sobre sujeitos que, na verdade, só podem encontrar suas respostas num caminho muito errático e muito tortuoso. Você não tem um desenvolvimento clássico, não é, que faz com que o herói se resolva, morra tragicamente ou termine num happy end com a sua amada. Não tem nada disso. É uma espécie de livro com muitos centros, não é? A preguiça do Macunaíma tanto é a ausência de uma atitude, tanto é a inércia. Ai, que preguiça. Mas essa preguiça tem a feição de ócio criador, quer dizer, o desligamento de uma ação alienada, quer dizer, o tempo para pensar, para cantar, para descobrir. Eu
acho que há um desenho de um sujeito mais conectado à natureza, de um sujeito mais... de um personagem, não é? De um herói nacional que de alguma maneira recusa justamente esse produtivismo, essa lógica produtivista de que eu falava. Eu acho que isso é o que o retrato, digamos assim, do Macunaíma oferece. Uma voz muito forte contra a reificação da vida, contra a coisificação do homem numa sociedade de consumo. Macunaíma é muito atual. As críticas e as questões que o Mário coloca ali, há quase 90 anos atrás, elas permanecem atuais. Ali foi a primeira vez que alguém fez um registro de uma cultura realmente brasileira, né? Fez uma proposta de valorização dessa cultura e não de ficar se copiando tudo das escolas europeias, né? Seguindo e reproduzindo as escolas europeias. No entanto, nós demoramos cerca de 80 anos depois disso para que o Brasil, enquanto nação, enquanto governo federal, para que fosse criado um programa de cultura. Acho que eu poderia definir o Macunaíma como o Mário de Andrade definiu o Macunaíma, como um herói sem nenhum caráter. E nisso tem uma série de coisas, né? Quer dizer, tem o sentido de herói sem nenhum caráter, no sentido de o cara que é malandro mesmo, o que é o malandro, o esperto, um pouco a caricatura do malandro brasileiro. Tem isso no Macunaíma, certamente. Acho que o Macunaíma é a Odisseia brasileira, por essa estrutura rapsódica e porque tem essa viagem, assim como Odisseu, que faz a sua viagem pelo mundo, que na verdade é a viagem em busca de si mesmo e retorna para sua terra natal. Isso é o que o Macunaíma faz. Ele também faz essa viagem. Então ele tem muito de Odisseu, mas né, a nossa moda. E ele... mas só que o Odisseu é o herói que volta, que derrotou todos os monstros e que volta vitorioso e contra sua mulher e o seu filho e vive. E Macunaíma não, ele volta sem nada e morre. Então, assim, ele é um anti-herói, ele faz um monte de atrapalhadas no meio do caminho. Ele é o anti-Odisseu. Vamos dar a despedida. Taperá, taperá, tal e qual o passarinho. O final da história reflete bem o que aconteceu no Brasil, assim, né? De não sobrar nada, todo mundo morre, a aldeia morre, e é uma ótima alegoria do que aconteceu no Brasil, de quase todos os povos e culturas foram dizimadas. O que eu acho interessante de qualquer obra literária é a capacidade que a obra tem de ter uma certa estrutura lacunar que permite o leitor de qualquer época preencher aquelas lacunas com suas inquietações e com suas preocupações
do momento, né? Com as preocupações da contemporaneidade. Eu acho que a recriação de qualquer obra de arte é uma criação e que deve responder ao projeto estético do autor. A criação, a recriação do Macunaíma, tanto pelo Joaquim Pedro como pelo Antunes, foram ótimas, espetaculares, são essenciais porque significam a apropriação, significam aquilo que o Mário de Andrade diz da apropriação. Quando alguém encontra aquilo que é dele na obra do outro. A gente saiu do cinema chorando em 68, naquele final, quando no fundo, na água verde oliva, brota o sangue cantando aquela música. Quer dizer, brota o sangue, aquele sangue não é o sangue do Macunaíma, é o sangue daqueles que estavam se sacrificando pela democratização do Brasil. Pela voz das cascatas bravias, dos ventos e mares vibrando no azul. Íamos se fazendo cena e íamos escrevendo. A gente dava dava um capítulo para um grupo de pessoas, faça uma cena de... Dávamos outras páginas para o outro fazer, faça uma cena de... Então foi feito na improvisação. Então vamos fazer a cena agora da entrada de vocês, a entrada do carnaval. Vem cá, vai, todo mundo, vem, carnaval, vai! Vai, carnaval! Aqui, vai! Macunaíma foi o grande espetáculo, né, que percorreu o mundo, né? 10 anos percorrendo o mundo. Né? Todos os continentes, tudo que é lado do mundo. Para quando ele crescer, eu subi nele lá pro céu. Eu não vim no mundo para ser pedra. Quando eu comecei na primeira estrofe, no fundo do Mato Virgem, eu vi que a forma como o cordel, como a Mari escreveu, é diferente da prosa normal, sabe? Ele tem alguma coisa assim muito parecido com o cordel, a forma dele falar também. Então, eu fui o mais fiel possível. Claro, eu tinha que ajustar o ritmo dos versos, a métrica, a rima. E não encontrei grandes dificuldades na obra de Macunaíma. Eu encontrei mais em outras obras de prosa do que a de Macunaíma. É como se Mário também tivesse um espírito um pouco meio cordelístico. O Mário de Andrade, antes de tudo, ele era uma pessoa extremamente ligada à música, extremamente musical. Então eu dei melodia para essas músicas que já estavam lá quietinhas no livro, mas mais do que isso, eu pude observar que essa musicalidade, esse ritmo, essas rimas, essas aliterações, elas já estão presentes na própria prosa. Macunaíma ordeno que o eu do gigante fosse tomar um banho salgado e fedendo, e o corpo de Exu fumegou molhando o terreno. Eu acho que essa coisa da provocação mesmo. Trazer o Macunaíma não como referências tão pontuais em termos de palavra, de frase, de conteúdo literário, mas o Macunaíma em termos de sensação. Então a coreografia ela tem muito movimento, ela tem muita dinâmica, ela tem muita mudança. E eu acho que isso também tem a ver com o lance do tipo não querer ser bonito, não querer fazer movimentos bonitos. Então, tinham vários momentos que a gente trabalhava a coisa deles pegarem no rosto, assim, e deles deformarem o próprio rosto, que é a questão do não querer estar esteticamente interessante, mas a coisa do explorar o corpo de uma maneira um pouco mais grotesca.
E essa coisa do feio mesmo, e da aproximação de algo que não é belo. O Macunaíma se baseia em devorar várias culturas e produzir uma produto original. Eu achei que ter uma diversidade de estilos representaria isso assim, graficamente. Então a gente deixou essa mistura de estilos e técnicas e entrar mesmo na história como componente mesmo, né, de expressão. Eu peguei a saga essa linha condutora que é a busca da Muiraquitã e tentei contar pegando a parte mais poética para mim, assim, né, na minha visão, na maneira de contar as frases que eu considerava mais bonitas, assim, o critério de como construir essa espinha dorsal foi pela beleza plástica mesmo do texto. Cada momento político, histórico, ideológico do Brasil, né, repõe perguntas aos nossos grandes clássicos. Não só Macunaíma, mas ao Memórias Póstumas de Brás Cubas, ao Grande Sertão Veredas, a Vidas Secas de Graciliano Ramos. Enfim, esses clássicos eles vivem além dos seus contextos genéticos, né, daqueles contextos que os originaram, né, daqueles contextos que os originaram. Então, sem dúvida, a capacidade de perguntar, de questionar Macunaíma, ele só cresce, né? Só cresce com o tempo. Eu acho que os Macunaímas, os verdadeiros Macunaímas de hoje, se aperfeiçoaram tanto e ficaram tão nocivos, né? Que é preciso a gente tomar mais cuidado, porque uma parte, principalmente essa parte que toma conta da outra parte menor, quer dizer, da outra parte maior, são os verdadeiros Macunaímas, né, que ficam aprontando para a gente, mas a gente está sentindo a espada entrar, não é? Enquanto o Macunaíma fazia suas brincadeiras, às vezes inconsequentes, mas que não prejudicava tanto, os Macunaíma de hoje eles são mais sérios e são mais perigosos. A gente poderia dizer, eu acho que sem muito exagero, que tem algo macunaímico em cada um dos corruptores, não é? Desse grande palco, digamos assim, da discussão da Lava Jato, por exemplo, e que tem alguma coisa macunaímica na própria base da ideia de delação, não é? Independente dela ser premiada ou não. Que a gente esteja num tempo em que se premia as delações é um outro problema complicado. Mas é muito interessante pensar que o princípio, não é, da delação é justamente o momento em que alguém é capaz de chegar e dizer: eu menti até aqui, agora eu vou dizer a verdade. Não é? Quer dizer, tem uma relação com e Macunaíma mente o tempo inteiro, né, o personagem. Não é? Tem uma relação aqui com a verdade, digamos assim, e com a ética, sobretudo, que é muito solta. E isso tem consequências terríveis, né, que a gente está vendo aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que os delatores, os corruptores, os deputados que se corrompem, quer dizer, são todos Macunaímas. Como somos Macunaíma no momento em que trafegamos enfim, fora da faixa, quando estacionamos em fila dupla, quando subornamos o guarda, quando não pagamos imposto, né? E isso é uma coisa que atravessa as classes sociais. Eu estou dando exemplos que são um pouco exemplos de classe média, não é? uma classe média pensada amplamente, não é? Exemplos que se ligam ao trânsito, à possibilidade de possuir carro, mas é lógico que essa lógica, é claro que essa lógica, não é, da relação solta com a lei existe em todos os cantos, não é? E isso é muito trágico, e isso é muito atual. Macunaíma tem sim algo parecido com os brasileiros de hoje, com alguns, né? Porque nessa luta do dia a dia, às vezes é preciso perspicácia, é preciso uma certa inteligência
que não veja puramente o comum, mas que veja algo por trás. Eu acho que, sobretudo, para as pessoas que pensam, para as pessoas também, às vezes as pessoas que sofrem muito, que padecem as agruras sociais, elas também vão encontrando saídas que não estão na cara, mas que elas, olhando, analisando, percebem essas saídas por trás, vamos dizer, da cortina. E aí talvez seja essa a semelhança que eu percebo entre Macunaíma e muitos brasileiros de hoje. Eu me identifico, eu sou macunaíma. Entre outros artistas, entre outras pessoas que conseguem, eu acho que ele tá ligado a essa coisa de você sobreviver numa sociedade que é dura, né? Porque é isso que acontece, ele sai ele sai lá da Amazônia e vem para a cidade, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e ele tem que sobreviver dentro disso. Então, assim, as pessoas que têm que sobreviver nessa realidade e que usam da criatividade para conseguir isso. Então, nesse sentido, isso eu acho que é o lado muito positivo da personagem, e que está nesses artistas independentes, nas culturas de rua, dos guetos, das tribos. A gente gosta do herói do Macunaíma, a gente se identifica um pouco com ele. Eu me identifico com ele também, em muitas coisas. Tem que tirar a máscara, né, e enfrentar a realidade, né? Isso é duro de tirar a máscara e enfrentar a realidade. Tem sempre um pouco de... A gente tira uma máscara, uma ilusão, tem uma outra. Você tira essa, tem uma outra ilusão. Você vai aprofundando as ilusões. Cada vez mais nos recônditos, escondidas dentro de você. Mas as máscaras existem. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes a pessoa é muito macunaíma no Facebook, né? Porque acho que é um espaço que cabe tudo. Então a pessoa pode se mostrar de várias formas e às vezes a forma como as pessoas se mostram no Facebook tem muito de mentira, tem muito de tentativa de construção de uma imagem que não corresponde ao que a pessoa é. Se eu tivesse que fazer uma interpretação de Macunaíma, seria a daquele que é um herói, né, que representa um povo, né, uma coletividade de imenso potencial, mas de um potencial que não se realiza. E no romance Macunaíma, esse potencial não se realiza basicamente por questões inerentes ao Macunaíma. Não existe nada exterior ao Macunaíma que ocasione essa derrocada. São questões do próprio Macunaíma, o Macunaíma não saber escolher, fazer as escolhas certas, que fazem com que ele se fracasse, né? Que ele não realize completamente o seu potencial. Mas pensando nisso, né, em alguém que tem um imenso potencial, mas que fracassa, né, eu acho que nesse sentido em particular, eu acho que a gente pode ainda pensar o Brasil, o povo brasileiro, né, como um pouco de Macunaíma, né? Eu acho que nesse sentido simboliza bem, né? Um povo com tanta diversidade, com tanta capacidade de trabalho, de invenção, de rir de si mesmo, e que, no entanto, aparentemente ainda não chegou lá. Mas claro que as razões são outras, né? Eu não repetiria o procedimento do Mário em dizer que nós não chegamos lá por nossa própria causa, né? Porque nós fizemos alguma coisa de errado. Eu acho que essas interpretações são mais complexas. Mas eu diria isso, que o povo brasileiro tem algo de macunaímico, nesse potencial que não se realiza. As possibilidades aparecem a partir do momento em que você ainda está em busca, né? E não no momento em que você
imagina que encontrou, né? Então, eu acho que o que é bacana no caso do Mário de Andrade e desse final do Macunaíma, de não chegar a uma definição, é porque isso vai estimular a gente a colocar 1000 questões. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma.